Meus queridos irmãos e irmãs, reunidos para celebrar a morte e ressurreição de Jesus. Não estamos celebrando a vida, a morte. Nós estamos celebrando a vida. Nós estamos sufragando aqueles que partiram, que voltaram para casa. Padre, o que é sufragar? É oferecer sacrifício em favor deles. E qual o melhor sacrifício que pode ser oferecido por eles, senão aquele oferecido na cruz por toda a humanidade? Oferecemos, nós sufragamos, ou seja, oferecemos em favor deles a Santa Missa, que é o sacrifício por excelência, porque se celebra a memória da morte e ressurreição de Jesus. Eles estão vivos, não estamos celebrando a sua morte, estamos celebrando a sua Páscoa definitiva, a sua ressurreição, e devemos lembrar deles com saudade. E o tempo vai passando e a saudade deve desaparecer. Deve ficar somente a memória das coisas bonitas que eles fizeram, que eles deixaram aqui neste mundo. Cuidado para não prendê-los aqui com a vossa saudade. Padre, mas não, deixam que repousem. Deixam que repousem. Deve ficar a memória, a bonita memória da presença deles no vosso meio, no meio de nós. Porque, amigos, senão seria uma contradição a nossa fé. Nós cremos na vida eterna, nós cremos na ressurreição. 7 dias, 30 dias, um mês, sentimos saudades, mas depois devemos celebrar sempre a memória. Cristo, no Evangelho de hoje, nos chama a atenção duas coisas. Primeira coisa, com a hipocrisia, com a incoerência daqueles que têm a tarefa de cuidar do povo de Deus, daqueles que têm a responsabilidade de cuidar uns dos outros, que põem fardos pesados sobre os outros, ensinam coisas maior do que o Evangelho, porque o Evangelho não é pesado, ao contrário, a vivência do Evangelho nos liberta, e ele deve ser o nosso parâmetro para a vivência diária. São regras, normas. Não, e essas regras e normas não devem ser diferentes do Evangelho, nem mais, nem menos, mas aquilo que está contido no Evangelho. Jesus nos chama a atenção para não sermos incoerentes. Ensinamos para os outros uma coisa bonita e depois vivemos outra totalmente diferente. O outro elemento que Jesus nos chama a atenção é para a vaidade, cuidado. Gosta de ser aplaudido, gosta de se exibir, gosta de ser visto, gosta de belos elogios, usa as coisas de Deus para aparecer, para chamar a atenção, às vezes ofusca o próprio Cristo, a própria mensagem, com as suas vaidades. Então, lembrem-se disso, a incoerência, que é a hipocrisia, e a vaidade. Vamos afastar esses pecados das nossas vidas, aproveitando esse período tão importante da Quaresma, que nos ajuda nesse processo de conversão. Todos nós, eu também corro esse risco, como você. Todos nós corremos o risco de sermos incoerentes, de sermos hipócritas, de sermos vaidosos.
Claro que devemos procurar fazer sempre o melhor, mas para que a palavra se sobressaia, mas para que Jesus realmente seja o nosso guia. Nós não somos guia de ninguém, somos todos irmãos, todos iguais, filho do mesmo Pai que está nos céus. Então entre nós não deve haver barreira de diferença, porque todos somos filhos de Deus. A salvação é para todos. E olha, escute bem, atenção. Jesus diz que quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Logo, nós podemos afirmar que a virtude que mais agrada a Deus é a humildade. Quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Então, a virtude que mais agrada a Deus é a humildade. Olhar para Jesus, como Ele pensa, como Ele age, como Ele faz, e para e passo se converter para esta configuração a Ele, nós vamos ser livres e felizes. Do contrário, nos escravizaremos nos nossos desejos, nos nossos caprichos e nas nossas vontades. O Evangelho deve ser para nós sempre luz que ilumina o nosso caminho e nos confronta nossas práticas, nossas atitudes, nossas vidas. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força para nos convertermos, para sermos coerentes com o que professamos. Cada um neste momento em silêncio, feche seus olhos. Pense. Minhas atitudes são coerentes com o que eu ensino, com o que eu prego, com o que eu acredito? Vamos refletir um pouquinho.